São temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Dá continuidade ao Centro de Estudos de História Eclesiástica, fundado em 1956. Hoje, o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa é reconhecido e avaliado desde 2002 pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Connosco está o professor Paulo Fontes. Muito boa tarde, obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Centro de Estudos de História Religiosa. O que é que faz concretamente este centro e perguntava que respostas pretende dar com a investigação que realiza? Investiga para quem? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Como disse na apresentação, o Centro de Estudos de História Religiosa é uma unidade que integra cientificamente a Faculdade de Teologia da Universidade Católica, portanto, que reúne os professores da área da História que estão ligados à faculdade e depois um conjunto mais alargado de investigadores que integra o centro e que aí desenvolvem o seu trabalho. Paralelamente, e portanto numa dinâmica que está estruturada aqui na sede da Universidade em Lisboa e também com uma dinâmica no Centro Regional do Porto. Desde o início, e como disse, o centro começou como uma iniciativa exterior à própria universidade e privada, o centro trabalha em articulação, em rede com investigadores de outras universidades. Essa é, aliás, uma riqueza do próprio centro, que é ser um centro especializado nesta área da história que chamamos história religiosa. Indo à sua pergunta, nós podemos dizer que o centro tem basicamente três objetivos. Tem um objetivo que é diretamente aquele que está no seu nome, ser um centro de estudos, portanto, de investigação. Portanto, estudar, contribuir para o estudo da sociedade portuguesa em particular, mas da sociedade em geral, a partir desta instância que nós designamos por religiosa. Um segundo objetivo que é o de contribuir para a formação a partir desta área específica da história, seja no domínio da formação teológica, seja no domínio da formação histórica em geral, e daí as parcerias também que temos em programas de pós-graduação, seja com a Faculdade de Letras, seja no interior da Universidade Católica, seja num programa interuniversitário de doutoramento em que participamos. E, por último, aquilo que poderíamos dizer, uma investigação aplicada, virada, digamos assim, para responder às necessidades das próprias instituições e dinâmicas religiosas hoje, instituições essas que têm, muitas vezes, uma longa história, que estão interessadas em conhecer e muitas vezes também, sobretudo, em celebrar. Portanto, onde nós podemos aportar uma perspectiva de conhecimento, de rigor, de trabalho crítico. É, no fundo, para isso que serve um centro de estudos, para nos ajudar a ter uma compreensão mais abrangente, mais aprofundada das questões, dos temas que atravessam a nossa contemporaneidade, que é aí que, no fundo, a partir daí sempre que estudamos. Começa a ser mais valorizada esta dimensão das humanidades e da análise histórica dos acontecimentos num mundo que, a dada altura, parecia apenas dominado em termos, digamos, de vida académica, com uma grande preponderância por parte das ciências exatas, das economias, das engenharias, em que as humanidades iam ficando um tanto ou quanto relegadas. Começa-se a perceber que, afinal, é fundamental o conhecimento crítico das coisas para projetar melhor o futuro, ou ainda não é bem assim? Eu penso que ainda não podemos dizer que estejamos numa situação atual em que as humanidades em geral sejam completamente valorizadas. Também não se pode dizer que sejam desvalorizadas. Eu penso que hoje temos que olhar para o panorama cultural e científico. Há um domínio que se tem imposto nos últimos anos, a que eu chamaria o das ciências laboratoriais. Portanto, muito ligadas à relação entre a ciência e a tecnologia, seja no domínio das biologias, por exemplo, seja no domínio das aplicações médicas ou das engenharias. Portanto, aquilo que podemos designar as ciências laboratoriais. Isso, aliás, coloca problemas difíceis muitas vezes de gerir, porque essas ciências tendem a impor os seus padrões de validação e de reconhecimento à escala nacional e internacional e, aliás, as últimas
última avaliação feita pela Fundação Ciência e Tecnologia às várias unidades de investigação, no meu entender, padeceu exatamente disso mesmo, de não se ter tido uma maior elasticidade na maneira de validar o trabalho científico numa perspectiva mais cultural, que é aquela, no fundo, em que se situam as próprias humanidades. Agora, esse é um desafio com que estamos confrontados, na medida em que as sociedades não vivem sem memória. E a história, concretamente, é, no fundo, um registro de memória crítica e, portanto, tem que fazer valer as suas competências, as suas propostas, num diálogo permanente com as instituições que hoje têm a responsabilidade de cuidar de uma história, de um presente e de um património também. Agora, isso não é fácil. Eu diria que esse é um dos desafios que se põe atualmente à investigação e a centros como o nosso, que é um pequeno centro, mas que desenvolve um trabalho, como disse há pouco na apresentação, continuado, que é a valorização da qualificação e da competência no tratamento de certas questões. Quer dizer, todos nós reconhecemos, sem grande dificuldade, que quando queremos reconstruir um edifício é necessário um saber especializado. Todos nós reconhecemos, no limite, que uma obra de arte pode ter um restauro caro, mas que, apesar de tudo, se justifica, porque fica um património valorizado também financeira e economicamente, para além do aspecto cultural. No entanto, por exemplo, se estamos a falar da valorização de arquivos, se estamos a falar de estudos cuja sua aplicabilidade não é imediata e, portanto, estamos num domínio de um conhecimento que embora muito importante para o conhecimento e a crítica da própria vida das sociedades, as próprias instituições têm muitas vezes dificuldade em valorizar isso. E, portanto, a demanda social existe, mas nem sempre existem os recursos e a valorização destas competências no interior das instituições. Eu creio que, aliás, esse é um desafio da sociedade portuguesa, que é como criar emprego para jovens gerações mais qualificadas em vários campos, e nomeadamente também neste campo da cultura. É determinante quando tanto se perspectiva o futuro e os desafios que temos pela frente, que as opções se façam com o conhecimento do que aconteceu, não é? Exatamente. É fundamental. Daí que nós, na estruturação do nosso trabalho, definimos-nos com três, aquilo que chamamos linhas de investigação, porque, no fundo, como é que nós desenvolvemos o nosso trabalho? A partir do corpo dos investigadores que temos, que, na maior parte dos casos, desenvolvem essa atividade complementarmente a outras atividades, à docência ou outros atividades profissionais e, portanto, estruturamos em linhas que procuram orientar e potenciar o trabalho que se faz. Depois, desenvolvendo pequenos grupos de trabalho que põem de pé iniciativas, seminários, workshops, jornadas, colóquios, publicações ou projetos mais específicos, mais orientados para responder a um determinado tema. Neste momento nós temos 3 linhas de investigação estabelecidas, uma mais ligada à dinâmica institucional, portanto, a que chamamos poder, instituições e movimentos. Portanto, a questão do poder é uma questão central, onde o religioso entra na estruturação das sociedades. Uma segunda linha, a que chamamos formas de vida religiosa, portanto, o religioso nesta relação entre as identidades e as pertenças, como é que se foi estruturando, como é que hoje se coloca. E uma terceira linha, a que chamamos memória, mediações e materialidades do religioso. Porque, de facto, o religioso não lida apenas com o espiritual, ele implica uma materialidade, ele constrói memória, ele utiliza mediações variadas do ponto de vista cultural. Portanto, é nestas 3 áreas que temos procurado trabalhar. Como é que isto se concretiza? Olha, dou-lhe exemplo de dois workshops internacionais, duas jornadas de estudo que tiveram lugar recentemente, nos 2 últimos meses, uma a semana passada e outra no mês passado. Uma foi sobre o tema do sofrimento, da esperança e do desapontamento ligado à experiência do martírio na época moderna, no confronto e na expansão religiosa feita, sobretudo, no Oriente, a partir do horizonte, digamos, da cristandade. Outra foi o tema da predestinação, entre a liberdade e o destino, o problema histórico da predestinação. Procurámos trabalhar esse tema, por exemplo, numa visão transversal e para além, digamos, das várias confissões religiosas, tentar perceber como é que este tema da relação entre o destino e a liberdade se põe nas várias
várias tradições religiosas. Porque esse é também, e terminaria dizendo que esse é o desafio maior hoje. É que se fala muito do religioso, mas nem sempre com a devida propriedade. Porque o que é afinal a religião? O que é afinal o religioso? E aí há um paradoxo muito grande, é que só nas nossas sociedades mais contemporâneas, digamos que a partir do século XIX, é que se instalou o estudo científico do religioso. Daquilo que nós poderíamos dizer a área dos estudos da religião. Porquê? Porque vivemos em sociedades, sobretudo no quadro de sociedades, onde foi possível diferenciar esta instância que designamos por religiosa das outras instâncias da vida social, política, cultural, social, no fundo o tema da secularização. Muito bem. Dr. Paulo Fontes, muito obrigado por ter partilhado connosco, então, estas linhas de força, de ação do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Muito obrigado pela sua presença entre nós. O Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, hoje em destaque aqui no programa Eclésia.